O título dessa mensagem é O Deus que Nunca Dorme. Amém? Salmo 121. Diz assim: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Podemos assentar. Nós vivemos tempos de insegurança. Dizem que hoje o que vai definir as eleições do próximo ano, a pauta que mais vai estar em evidência no próximo ano é exatamente a questão da segurança pública. Mais do que saúde, mais do que educação, porque é a parte mais gritante hoje em todo o país, é a questão da segurança pública. A cada dia nós somos bombardeados com notícias de violência, de instabilidade econômica, de doenças. A sensação de insegurança nos faz colocar alarmes nas nossas casas, cerca elétrica, sistema de câmeras. Nós colocamos senhas no celular. No meu celular não tem só a senha de acesso à tela, mas alguns aplicativos, aqueles aplicativos de banco, ainda fica oculto, de forma que uma pessoa que pega o meu celular, ela não vai ver os aplicativos do banco. A gente coloca senha para se proteger, né? Nós temos seguro para tudo, temos seguro para casa, para automóvel, para vida, para aqueles mais abastados ou que têm mais dinheiro, né? Colocam, por exemplo, o próprio corpo em seguro. Um jogador, ele coloca as suas pernas num seguro. Por quê? Porque é o seu instrumento de trabalho. E assim nós procuramos nos cercar de todo o aparato que nos dê segurança. Mas o que eu acho interessante nisso tudo é que, mesmo com todo esse aparato de segurança que nós temos, isso não consegue nos dar paz. Não consegue fazer com que as pessoas se sintam em paz. Elas podem até se sentir um pouco seguras nos carros blindados, mas mesmo no carro blindado ela não tem a paz, porque essas coisas não são capazes de nos dar a verdadeira paz. O salmo que nós lemos aqui, o Salmo 121, ele faz parte dos chamados salmos de romagem ou salmos de romaria. São 15 salmos, do 120 até o 134, que eram entoados em que ocasião, pastor? Eles eram entoados por ocasião quando o povo peregrinava para Jerusalém para celebrar as festas. Lembra da festa da Páscoa, da festa dos tabernáculos? Então, naqueles momentos das grandes festas em Israel, o povo que morava longe de Jerusalém, espalhado por todo o território de Israel, migrava, peregrinava para Jerusalém para celebrar as festas. E nessa peregrinação, eles andavam por terrenos difíceis, pedregosos. Durante o dia enfrentavam o calor escaldante do deserto. À noite, aquela temperatura fria, que no deserto é esse contraste, porque durante o dia faz muito calor, por outro lado, à noite faz muito frio. Então, o peregrino, aquela pessoa que estava se deslocando, ela enfrentava perigos como de assalto durante o caminho, as próprias condições climáticas difíceis. E no meio dessa jornada de perigos e de incertezas, o salmista, ele aqui olha para os montes e ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E é interessante que essa mesma pergunta, ela ecoa nos nossos corações modernos, nós que vivemos hoje aqui.
Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e se pergunta, de onde me virá o socorro? Quem vai poder me socorrer nesse momento difícil, nessa situação difícil que eu estou passando? Portanto, o Salmo 121, ele é um salmo que não apenas ele retrata a realidade do peregrino, do viajante para Jerusalém, que ia adorar a Deus, mas ele é um salmo que também representa a nossa vida, a nossa peregrinação, as nossas inquietações nos dias de hoje, em meio às incertezas, que nós somos desafiados, em meio a essas incertezas, a confiar no Deus que nunca dorme. Amém? Aí você diz assim, pastor, o que é que eu posso aprender acerca de Deus nesse salmo? O que é que o Senhor quer dizer quando fala que o nosso Deus é um Deus que nunca dorme? É que nos dias incertos em que nós vivemos, quando a gente não sabe a quem recorrer, o Deus que nunca dorme, em primeiro lugar, ele é o meu socorro inabalável. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, Deus é o teu socorro inabalável. Olhe, acompanhe comigo, mantenha sua Bíblia aberta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu queria destacar duas palavras aqui nessa primeira parte. Primeira palavra é montes. Ele diz, eleva os meus olhos para os montes. A palavra hebraica aqui traduzida por montes é a palavra harim, que ela tem um duplo sentido. Tem o sentido literal, que é o monte em si, a montanha, a colina, que estava ao redor de Jerusalém, e isso fica bem claro lá no Salmo 125, no versículo 2, quando o salmista diz, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Então Jerusalém, ela era cercada por montes, e aí há esse sentido literal, de ele olhar para os montes, mas há também o sentido figurado. Que sentido figurado é esse, pastor? É que nos montes é que se cultuava, nos montes se subia monte para poder adorar a Deus, e muitas vezes adorava a ídolos, né, que a Bíblia Sagrada muitas vezes ressalta a adoração nos altos. Não sei se você já leu na sua Bíblia, que o povo idolatrava. E até hoje, por exemplo, quando a gente faz vigília, o pessoal diz, eu vou subir o monte, porque tem aquela ideia equivocada de que o monte é alto, está mais perto de Deus, como se Deus estivesse limitado à altura, né? É aquela mesma ideia, diz, não, eu vou orar de madrugada porque a fila é menor. Isso não faz sentido. Por quê? Porque se é de madrugada, aqui no Japão é durante o dia. Então, se tem gente orando lá durante o dia, a fila não é menor. Entende? Então, são circunstâncias, ideias que a gente trata como se Deus estivesse limitado à geografia. Então, esse olhar para os montes, ele tem um sentido literal, porque o monte, ele representa o quê? Geralmente as cidades, elas eram edificadas sobre os montes. Por quê? Porque era mais difícil de ser invadida, era mais difícil de ser alcançada. Mas tem também esse sentido espiritual de estar no monte, estar mais perto de Deus, mais perto daquele a quem nós adoramos. E quando o salmista diz assim, ó, eu levo os meus olhos para os montes, em outras palavras, ele está dizendo, sabe o quê? Que ele não está confiando na geografia, nas colinas, porque o monte ele dá segurança, mas ele diz, olha, eu elevo os meus olhos para os montes e eu vejo que o meu socorro não vem dos ídolos que são adorados nesses montes, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Deus fez os céus e a terra, ele está no monte, mas ele está também lá embaixo no vale. Por quê? Porque ele fez os céus e a terra. A sua presença, ela inunda toda a terra, ela preenche toda a terra. Então Deus, ele é o Deus que é o nosso socorro. Quando a gente não sabe a quem recorrer, quando a gente não sabe o que fazer, nós precisamos entender que Deus é o nosso socorro inabalável. Amém? Interessante que a palavra socorro, utilizada aqui, quando ele diz,
o Senhor é o meu socorro, é a palavra ezer, no hebraico, que significa socorro, ajuda, apoio. E essa mesma palavra foi usada para Eva, quando quando o Senhor se referiu, disse, eu vou fazer para você, Adão, uma ajudadora, alguém que possa estar lhe apoiando. Essa palavra é a palavra ezer, que é a mesma palavra utilizada aqui. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu socorro, ele está dizendo, o Senhor é a minha ajuda, o Senhor é o meu apoio, o Senhor é aquele em que eu posso me refugiar. Então, toda vida que você se lembrar que você precisa de algo em que se apoiar, Deus é o teu socorro, Deus é o teu apoio, e Ele é um socorro que é inabalável. Quando Israel estava diante do Mar Vermelho e não havia saída, porque atrás vinha o exército de Faraó, aos lados eram colinas, eram montes que não tinham como subir, correr com crianças, com animais. Aí o Senhor, ele foi aquele que abriu um caminho no meio do mar, porque ele foi socorro bem presente na angústia e na tribulação do seu povo. Deixa eu lhe dizer, quando você estiver diante de uma situação que você não sabe como fazer, não sabe como agir, lembre-se, o Senhor é o seu socorro. Eu gostei muito do testemunho da Aline. Ela está aí ainda? Pronto. Porque ali é a prova viva de que Deus é socorro. Como, pastor? Deus coloca uma antena exatamente no lugar da casa dela. Como ela disse, poderia ter colocado na casa do lado, do outro que tinha mais espaço, mas Deus, para poder mostrar que Ele é socorro bem presente no momento exato, Ele diz, vai ser aqui, é nesse lugar em que eu vou garantir uma renda para minha filha que está precisando. Deus é esse socorro que você pode confiar. Amém? Meu querido, quando os recursos acabarem e as portas se fecharem, e você se perguntar de onde me vem a ajuda, o Senhor, Ele diz para você, olhe para mim, eu continuo sendo o teu socorro. Olhe para mim. Amém? Nos momentos em que tudo parece incerto, faça como o salmista, eleve os seus olhos, eleve o seu pensamento, eleve a sua intenção, a sua atenção e diga, Senhor, o meu socorro vem de Ti. Não vem do monte, não vem do recurso físico, não vem do recurso natural, não vem do recurso humano, mas o meu socorro, o meu apoio, a minha ajuda vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não vem de uma circunstância favorável, porque Deus não depende de uma circunstância favorável para agir. Ele cria circunstâncias, Ele cria realidades, Ele traz à existência aquilo que não existe, para poder mostrar que o poder é dEle, a glória é dEle, é Ele quem faz, é Ele quem cria, é Ele quem traz à existência aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua existência. Amém? A ajuda que você precisa está em Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é sempre disponível, Deus, Ele é sempre presente, Deus, Ele é sempre atuante. E Deus não é apenas um espectador distante, Ele é o Deus presente. Então, em primeiro lugar, o Deus que nunca dorme é socorro inabalável. Segundo, nos dias incertos, quando eu temo tropeçar, quando eu temo cair, o Deus que nunca dorme, sabe o que é que Ele faz? Ele firma os meus passos. Diga assim, Deus firma os meus passos. Olhe no versículo 3, o que é que ele diz? Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormirá aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A palavra hebraica mot, traduzida por vacilar, significa cambalear. Ou seja, Deus não vai te deixar cambaleando, Deus não vai te deixar com as pernas trêmulas, sem saber o que fazer,
tal qual um bêbado que não tem direção e que anda de um lado para o outro da rua, uma rua estreita, ele vai de uma ponta a outra, ele vai cambaleando de um lado para o outro. O texto diz: o Senhor não permitirá que os seus pés vacilem, ou em outras palavras, não permitirá que os seus pés cambaleiem. Ele não vai permitir que você fique pisando em terreno incerto, mas Ele vai firmar os teus passos. Amém? Com certeza, durante aquele trajeto para Jerusalém, o terreno era irregular, nem sempre havia momentos de terreno plano, tranquilo, mas o salmista diz: olha, mesmo aqui nessa estrada irregular, o Senhor não vai deixar que os meus pés vacilem. Quem aqui já andou, por exemplo, no terreno irregular, de salto, principalmente as mulheres? Você está com aquele salto plataforma, e aí você anda, e aí deu a tendência de virar o pé e torcer. E se torcer, ali pode ser uma luxação, ali pode ser uma situação grave. Aqui todas as mulheres da igreja usam salto alto, o pastor está dizendo. É proibido rasteirinha. Aqui é proibido rasteira de todo lado. Nem a sandália rasteirinha e nem ninguém podendo dar rasteira em ninguém. Amém? Não é isso, pastor? Ninguém dá rasteira em ninguém aqui. Todo mundo se apoia, todo mundo se sustenta, todo mundo é cordato uns com os outros. Amém? Então, a palavra cambalear, mesmo quando nós estamos diante do caminho acidentado, Deus firma os passos do justo. Ele faz isso sem jamais se distrair. Por quê? Porque o texto diz, ele não dormita, ele não dorme, ou seja, ele não pestaneja, ele não fica cochilando. O guarda de Israel não dorme, porque ele vai firmar teus passos em todos os momentos. Amém? Interessante, lá em Atos, quando Pedro estava na prisão, o texto diz lá em Atos, no capítulo 12, versículo 6, eu não vou ler porque não tenho tempo. O texto diz que Pedro dormia entre dois soldados, mas o Senhor mandou o anjo dele para tirar Pedro ali da cadeia. Ou seja, quando Pedro estava dormindo, Deus estava acordado, porque Ele é o Deus que não dorme. Mesmo quando você dorme, Deus cuida de você. E sabe por que a gente precisa dormir? Primeiro, porque é uma necessidade fisiológica. O nosso corpo precisa de descanso. Você sabia que se uma pessoa não dormir, ela morre? Existe uma doença que é a incapacidade de dormir. E a pessoa que tem essa incapacidade de dormir, com o tempo ela enlouquece e ela morre. Não sei se você tem até um filme com o Nicolas Cage, que ele tinha uma doença que ele não conseguia dormir. E ele acabou se dando muito mal, mas foi uma doença. Por quê? Porque o nosso corpo tem necessidade de descanso. Então, por que nós precisamos dormir também? Por uma necessidade espiritual. Como assim, pastor? Para que você aprenda que mesmo quando você está dormindo, Deus está cuidando de você. Deus socorreu a Pedro no momento em que Pedro estava dormindo. Então você precisa descansar do Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Não é o fato de você se manter alerta, aceso, o tempo todo sem dormir, preocupado. Ai, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Meu irmão, durma, descanse, confie, porque Deus trabalha no turno da noite. Amém? Deus trabalha no turno da noite. O vigia, ele, de vez em quando, ele dá umas cochiladas, umas piscadas. Lá na minha rua, a gente colocou no início e no final da rua um ponto, em que a cada meia hora, o vigilante ele tem que ir lá com um aparelhinho e apertar lá no botão para poder dizer que ele está acordado. Às vezes, você chega num condomínio e aí 2 horas da manhã e você aperta o botão para poder o porteiro e ele demora um pouco, porque ele também está dormindo. O corpo requer esse descanso.
mas você tem o Deus que não dorme. O guarda de Israel não dormita, ele não cochila, ele não vacila, ele não dá aquela piscada e que naquela piscada de repente você pode se dar mal porque o Senhor não cuidou de você. Ele não dorme, ele trabalha no turno da noite. Amém? Um guarda humano precisa descansar, mas o Senhor nunca deixa de vigiar. Ele é o vigia eterno, ele cuida de nós mesmo quando nós não percebemos. O Senhor, ele nos sustenta e muitas vezes ele nos dá livramento que a gente nem sequer viu que foi livramento. Irmãos, Deus nos dá livramentos quantas vezes no trânsito, às vezes por uma questão de segundos, não acontece uma colisão e eu quando percebo isso eu digo, Senhor, obrigado por esse livramento. Porque eu não estava atento, mas o Senhor está, o Senhor cuida, Ele vela por nós. Então, deixa eu lhe dizer, glorifique a Deus pelos livramentos que você percebe, mas glorifique a Deus também por aqueles que você nem chegou a ver, mas que o Senhor te guardou. Amém? Não dorme, não dormita o guarda de Israel. Terceiro, nos dias incertos, diante do calor e do frio da vida que nos aflige, o Deus que nunca dorme é a nossa sombra. Diga assim, o Senhor é a tua sombra. Olha o que aqui diz no versículo 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol e nem de noite a lua. A sombra, ela representa uma presença constante. Olha, aqui mesmo, esse refletor aqui nas minhas costas, ele está gerando uma sombra aqui, projetando a sombra do meu corpo. E o interessante é que se eu me movo para cá, a sombra vai comigo. Se eu venho para cá, a sombra me acompanha. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Para onde você for, o Senhor vai estar com você. Se você for para cá, o Senhor vai estar com você. Se você se mover para cá, o Senhor vai estar ao seu lado. Amém? Ele é a sua sombra. E o interessante, sabe o que é? A sombra não se machuca, a sombra não se molha, a sombra não se queima, a sombra não sente frio. A sombra, ela simplesmente não está incólume a todos os problemas que o meu corpo sente frio, o meu corpo, ele sente calor, o meu corpo ele adoece, mas a minha sombra projetada, ela não sofre nada disso. O Senhor está dizendo o seguinte, ainda que eu passe pelas intempéries da vida, Ele está comigo e Ele não é afetado em absolutamente nada. O Senhor não é afetado, então você pode ter certeza, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Quando você estiver se sentindo só, lembre-se, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Quando diz nem o sol de dia e nem a lua de noite, ele está querendo dizer o quê? Nenhum tipo de adversidade pode vencer aquele que está debaixo da proteção divina. E não importa se é de dia ou se é de noite. Durante o dia é mais tranquilo, porque a vista, a gente está vendo as coisas, a noite é mais escuro, então Deus está dizendo o seguinte, olha, não importa se é dia, se é noite, eu estou com você. O sol não vai te molestar de dia e nem a lua de noite, porque a minha presença é que faz a diferença na tua vida. Amém? Glória a Deus. Não precisa cair nada. Interessante que no deserto, quando o povo estava no deserto, a Bíblia diz que durante o dia havia uma coluna de fogo. Para quê? Não, olha aí. E aí tem gente que está dizendo que era assim. Não, irmão, durante o dia tinha uma coluna de nuvem. Para quê? Para o sol não molestar de dia. À noite tinha uma coluna de fogo. Para quê? Para que a escuridão e o frio do deserto não pudesse molestar o povo de Israel. Então o salmista, quando ele está dizendo aqui,
o sol não vai te molestar de dia e nem a lua de noite. Ele está se lembrando da peregrinação do povo lá no deserto, porque durante o dia Deus dava proteção, durante a noite Deus dava proteção, porque o Senhor acompanhava o povo. E é interessante que à medida que o povo se movia, a nuvem de Deus, a presença de Deus se movia com o seu povo. Irmãos, isso é maravilhoso. Não existe seguro melhor do que isso, do que você ter o Deus que nunca dorme, que não pestaneja, que não se distrai. Ele vai estar com você. Eu me lembro agora do PC Farias. Vixe, agora foi longe. Lembra do Collor? O Collor era aprendiz diante do pessoal que está hoje aí. PC Farias hoje era ladrão de carteira, né? Batedor de carteira. Mas o PC Farias, ele foi para um local cercado de vigilantes. E o que foi que aconteceu? O vigilante conseguiu guardar? Não. Porque o vigilante também dorme. O vigilante também se distrai. Mas você tem o guarda de Israel, que não dorme, que não dormita, que ele é a tua sombra à tua direita. Amém? Assim como nós buscamos abrigo contra o sol e contra a chuva, Deus é abrigo da nossa alma contra as intempéries da vida, quanto às intempéries emocionais, quanto às intempéries espirituais, ou seja, tudo aquilo que pode ser perigo para o nosso corpo, representado pelo sol e pela lua, também tudo aquilo que é perigo para a nossa vida, para a nossa alma, também está coberto pela cobertura da sombra de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, resumindo, sol e lua aqui representa tudo quanto é de adversidade na nossa vida. Quer seja adversidade no campo físico, quer seja adversidade no campo emocional, quer seja adversidade no campo espiritual. Deus está dizendo o seguinte: o dia é o quê? A existência, 24 horas, tem o quê? Tem sol e tem lua. Então o Senhor está dizendo, durante as 24 horas, não importa se está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu sou a tua sombra à tua direita. Nada foge ao meu governo. Amém? E por fim. Amém. Mas vai dar certo. Quando tudo parece fora de controle, o Deus que nunca dorme, Ele guarda a minha vida. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. O Deus que nunca dorme, guarda a tua vida. Versículo 7, acompanhe comigo. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. A palavra traduzida aqui por guardar é a palavra chamar. Ela é repetida 6 vezes aqui neste salmo. 6 vezes. Significa o seguinte, que Deus nos guarda em todos os aspectos da nossa vida. Ele protege a nossa vida, que é a palavra nefesh, que é a palavra para a carne, para o corpo. Deus guarda o teu corpo, Deus guarda a tua existência, Deus guarda aquilo que você é, porque você é corpo, você é alma, você é espírito. Você não é apenas um corpo, mas você é um ser integral, você tem 3 aspectos. É o que a gente chama de tricotomia do ser humano na teologia. Então o Senhor está dizendo o seguinte, saída e entrada significa o quê? Todo e qualquer movimento diário, eu estou presente contigo. Durante o dia a gente sai para trabalhar, durante a noite a gente entra voltando para a nossa casa. Nós estamos sempre ou saindo ou entrando dos lugares, é ou não é? Durante o dia você entra e sai várias vezes. Você entra num lugar, sai do outro. Às vezes você diz, está em casa. Mas na casa você vai para a cozinha, você vai para o quarto, você vai para a varanda. Você entra e sai de ambientes. E muitas vezes, em casa mesmo, a pessoa se acidenta. É ou não é? Ela escorrega, ela tropeça.
Então, durante o dia, nós estamos sempre entrando e saindo. E o Senhor está dizendo o seguinte, ó, não importa, para onde você esteja se movimentando, eu me movimento com você. Deus se movimenta, Ele nos guarda, irmãos, em cada fase da nossa vida. É por isso que o salmista disse o seguinte, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Em outras palavras, sabe o que é que ele está dizendo? O seguinte, ó, em cada fase da vida, Deus é tudo aquilo que eu preciso que Ele seja, de acordo com a minha necessidade. Quando Ele aparece para Moisés e diz assim, ó, se é para glorificar o Senhor, então pode aplaudir. Quando Moisés recebeu a incumbência de falar com o faraó para o povo sair do Egito, Moisés disse, Senhor, eu vou falar o quê? Em nome de quem? Porque se eu sou um mensageiro, existe aquele que está me incumbindo com a mensagem. Eu vou dizer quem foi. De repente eles vão dizer, esse doidinho viu uma miragem lá no deserto, o sol derreteu a muleira dele, ele começou a ter, como diz o cearense, começou a ter visagem, né? E agora está aqui perante o faraó, falando bobagem. Eu vou dizer o quê? Quem foi que me enviou? E Deus disse assim, diga que o eu sou te enviou. Essa palavra, essa expressão, eu sou, sabe o que é que significa no original? Eu vou ser aquilo que você precisa que eu seja, de acordo com cada circunstância da vida. Tem dias que eu estou precisando que Deus seja saúde. Tem dias que eu estou precisando que Deus seja provisão. Tem dias que eu estou precisando que Deus me seja apoio emocional. Tem dias que eu estou precisando que Deus me dê paz, tranquilidade. E o Senhor está dizendo o seguinte, ó, em cada circunstância não vai faltar aquilo que você precisa, porque em cada fase da vida eu vou estar com você. Amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que está aí viúvo, você teve um casamento longevo, ficou 50 anos casado e um dia o seu cônjuge partiu e hoje você se sente meio solitário. Mas deixa eu lhe dizer, em cada fase da vida o Senhor está contigo. Ele vai ser o teu supridor. É por isso que Ele é o pai do órfão. Ele é o marido da viúva. Por quê? Porque Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, José, ele passou por injustiça. José passou por rejeição. José passou por esquecimento na sua vida. Mas Deus guardou cada fase da vida de José. E José, ele deu um testemunho para os seus irmãos. Quando ele revelou a sua identidade, ele como governador do Egito, ele revelou a sua identidade para os seus irmãos. Interessante é que José, ele não mostrou mágoa, ele não se mostrou uma pessoa que ficou amarga, azeda por causa dos sofrimentos da vida, por causa das traições dos próprios irmãos, por causa do esquecimento daqueles que estavam com ele na prisão. Ele não demonstrou nada disso. José, ele deu um testemunho que eu e você devemos aprender com ele para a nossa vida. Em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, quando ele se revela para os seus irmãos, ele diz o seguinte: vocês, meus irmãos, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Sabe o que é que José está dizendo aqui? Ó? Vocês quiseram me fazer mal, tirar a minha vida, mas Deus me preservou e me colocou aqui
para que eu possa ser instrumento de bênção para o nosso povo e para a vida de muita gente. José ele entendeu que Deus esteve com ele em cada fase, em cada circunstância, em cada situação adversa que ele enfrentou. E isso é um ensinamento para nós, para que a gente não fique amargurado, angustiado, triste, abatido, ressequido da vida. Ah, porque me traíram. Ah, porque eu encontrei muitos traíras na vida. Irmãos, traíras sempre existiram e sempre vão existir. E quando tiver peixe na terra, vai ter traíra. Não vão ser extintas as traíras e ficar só os carás. Vai ter traíra. Entende? Você precisa entender isso. É que não tem que se preocupar com A, com B e com C que tentou lhe puxar o tapete, fazer a sua cama. Já ouviu falar em cama de gato? Eu acho que quase ninguém. Quem ouviu falar em cama de gato? A gente no interior, quando era criança, brincava de cama de gato. Lá no interior a gente não tinha energia quando eu era criança. Não tinha energia elétrica. A gente brincava à noite só no claro da lua. E aí a gente via mais só os vultos, né? E aí, como é que a gente fazia? Um, quando ficava assim atrás do outro, quando um ficava distraído, o outro ficava aqui atrás. E aí eu via um assim, fazia, empurrava. A pessoa tropeçava e caía, às vezes até se machucava. Armava a cama de gato. Na vida você vai passar por situações em que vão armar a cama de gato para você. Armaram cama de gato para José, mas ele sabia que Deus estava no governo da sua vida. Amém? O homem tentou fazer mal, mas o Senhor transformou em bem, porque o Senhor é aquele que guarda a minha vida. Viva de uma maneira que quando você olhar para trás, você possa perceber que Deus esteve guiando você passo a passo, até mesmo nos vales escuros. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Não tema o amanhã. Nada foge do governo do Deus que nunca dorme. Nada. Ele governa sobre o teu corpo, Ele governa sobre a tua alma, Ele governa o teu futuro. E como o próprio texto diz, no versículo 8, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, não haverá um momento em que a graça de Deus vai expirar. Ah, você já fez um seguro? O seguro ele tem um prazo de validade, geralmente 1 ano. Quando você faz um seguro, lá na apólice tem assim, vigência. Do dia que você fez, dia 25 de 11 de 2025, até 24 de 11 de 2026. Se você não ficar atento para renovar o seguro, você pode colidir o carro, ligar para a seguradora e dizer, olha, aconteceu aqui o acidente. Senhor, diga aí seu CPF. Aí você vai dizer, número tal. Ela vai dizer, olha, a sua pólice venceu ontem, o senhor não sabia, o senhor não pagou. Venceu ontem? Foi. Ela tem prazo de validade. O Senhor está dizendo aqui, ó, desde agora e para sempre. Salmo 1, Salmo 23, aliás, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E quando essa vida aqui cessar, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? O Senhor é o Deus que nunca dorme. Eu não sei como é que você está aqui hoje. Talvez você esteja precisando que nessa noite Deus seja para você socorro. Porque você não tem os recursos e não sabe para onde olhar. Talvez você esteja aqui hoje precisando que Deus seja guarda, para que Ele possa te guardar no caminho, firmar os teus passos e você não cair. Talvez você esteja aqui hoje precisando que Deus seja tua sombra, porque a temperatura da vida está esquentando ou está esfriando e você está precisando de que Ele seja aquela sombra que te protege.
Ou talvez você esteja aqui hoje precisando que Deus seja o teu protetor em cada entrada, em cada saída, quando tudo parece fora de controle. E como esse é um culto de oração, nós vamos orar.